Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. A partir de agora, vamos dar sequência à série de podcasts falando sobre esse momento histórico do coronavírus e, para isso, convidamos o professor da Nova Acrópole de Curitiba, no estado do Paraná, Marcelo Silveira, ele que é também o diretor do Instituto de Formação Musical e Artística Tristã, no Brasil. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite. Antes de entrarmos no tema de hoje e falar do trabalho em casa, já que muitas pessoas estão mudando a sua rotina, voltando para as suas casas, fazendo esse trabalho das próprias residências, gostaria que você trouxesse um panorama aí da cidade de Curitiba, que é a capital do estado do Paraná. Como é que estão as pessoas por aí? Como é que está a situação nesse momento de isolamento aí em todo o Brasil e também em todo o mundo nessa pandemia da Covid-19? Marcelo? Legal, Pedro. Bom, o que eu posso te contar, como alguém tem acompanhado bem de perto todo o processo aqui, é que, num primeiro momento, acredito que isso em todos os lugares, né, quando as notícias e principalmente os comandos, as instruções dos órgãos públicos começam a surgir, é que na última semana isso começou a aparecer com decretos do Estado e orientações do município, da prefeitura. Bom, então nos primeiros dias foi assim mais apreensivo e passado uns dias a gente já tem o pessoal mais acostumado com o trabalho em casa, com o comércio fechado. A cidade está bastante organizada, não há um clima de grande tensão e por hora estamos aguardando para ver o que acontece, como que o pessoal vai continuar reagindo ao processo. Bem, como você falou, Marcelo, muitas pessoas estão nas suas respectivas casas. Nós, por exemplo, estamos fazendo das nossas casas esse podcast, graças à tecnologia, mas esse trabalho dentro das nossas casas não é algo novo. E esse é o primeiro ponto do nosso podcast que eu queria que você trouxesse para os ouvintes a história, um pouquinho da história desse home office, que parece algo tão moderno e tão novo, mas que, na verdade, é algo que faz parte da nossa história, né, Marcelo? Exatamente, Pedro. Essa imagem que nós temos do chamado home office, né, o trabalho de casa como algo contemporâneo, ela é um pouco falaciosa, digamos assim, né? Porque nós relacionamos o trabalho de casa com o trabalho no computador, especificamente, com as facilidades de comunicação e operação de softwares e processos e chamadas através da internet e dos celulares e computadores. Porém, o trabalho que se realiza a partir do seu próprio lar na verdade, um tipo de trabalho normal que existe já há muito tempo. E se nós analisamos, Pedro, historicamente falando, o que mudou, na verdade, foi apenas o formato. Desde as oficinas já na época medieval, ou padarias, ou pequenas fabriquetas, né, que produziam alimentos ou outras manufaturas, que geralmente você tinha uma casinha ali na cidade, no burgo, onde a pessoa vivia em cima e tinha sua oficina embaixo, né? Você também encontra, mesmo em termos de desenvolvimento de agricultura e pecuária antigas, né, em antigas civilizações, esse mesmo modelo. Por exemplo, na civilização Inca, uma civilização próxima, se desenvolveu no norte da América do Sul, você encontra no histórico dessa civilização algo muito natural, que era o cidadão possuir uma casa com uma pequena parcela de terreno, a qual ele cultivava e ele vivia quase toda a sua vida ali. Então ele não tinha o hábito de sair para grandes centros, salvo tivesse necessidade, e passava boa parte da sua vida dentro da sua casa ou dentro do seu terreno ao redor da sua casa, produzindo, né, criando os animais e assim por diante. De onde tirava a sua alimentação e também repassava uma parcela disso ao Estado para a redistribuição das outras áreas que não produziam, né? E também, de igual maneira, quando analisamos os trabalhos de ordem intelectual e artística, inclusive, a gente vai perceber que boa parte desse trabalho sempre foi e continua sendo um trabalho típico de home office, né? Você se pergunta onde que um escritor escreve o seu livro, ou um poeta escreve seus poemas. Geralmente esse trabalho é realizado onde ele está, parte do seu trabalho em casa. Ele não precisa de um escritório externo ou um lugar externo à sua própria residência para realizar o seu trabalho.
de igual maneira um compositor e assim por diante. Não que não saiam de casa, como nesse momento a maior parte de nós não tem saído, mas que não dependem da saída do lar para poder realizar o seu trabalho. Então isso é algo bastante interessante de se considerar. Agora, com os novos formatos, com os novos tipos de trabalho, já há cerca de 20 anos, a revolução que a própria internet trouxe para o nosso mundo, isso acaba se ampliando para áreas que antigamente você não poderia considerar o trabalho sendo realizado desde o seu próprio lar, e hoje podem perfeitamente ser realizados assim, né? Você falou dos artistas que levam consigo o seu trabalho, ou seja, eles não precisam de um lugar para o trabalho. O trabalho está relacionado com com o próprio ser humano, né, nesse caso. Então, a gente pode relacionar de maneira filosófica que o trabalho, na verdade, está onde nós estamos, né? Exatamente, Pedro. Um exemplo que eu gosto muito, porque é válido e funciona até hoje, embora em menor escala, é o trabalho do ator. Então, nós vemos o ator, principalmente o ator de teatro, porque no cinema e na televisão, na novela, é um pouco diferente, porque ele pode, às vezes, ter o texto passando à sua frente, né, estudar um pouco e desenvolver o seu texto. Mas um ator de teatro, por exemplo, ele tem um longo trabalho de construção do seu personagem, de construção da sua peça, antes de começar o trabalho coletivo. Então, antes de ir para o teatro mesmo, a sala de ensaios, contracenar com outros atores e assim por diante, a primeira coisa que um ator precisa fazer é memorizar o seu texto. E o exercício de memorização de uma peça extensa, ele exige muito tempo dedicado em silêncio, em um local onde ele esteja sozinho, ou seja, onde que geralmente os atores se preparam e constroem os seus personagens, a partir do seu lar ou onde eles estejam, viajando dentro do avião ou o que seja. Não há tempo perdido nesse tipo de trabalho, pelo contrário, né? Às vezes nós temos a imagem do artista como um ser um pouco indisciplinado, mas quando observamos bem os bons artistas, atores, o músico, também passa por isso, tem que preparar a sua peça antes de estudar, antes de se encontrar com os demais músicos para o concerto ou para a apresentação com a banda, ele precisa de todo um preparo que depende dele usar o tempo e o espaço que ele tem, onde ele estiver, para realizar. E às vezes o espaço é curto, ele tem pouquíssimo tempo para realizar isso, então estende ao máximo possível esse tempo e aproveita o melhor possível esse tempo, né? Bem, você falou aí sobre as casas, né, terem se tornado um único ambiente e é importante que esse ambiente seja dividido, por mais que passemos todo o dia nesse mesmo ambiente, em uma mesa, como você mesmo citou, é importante que a gente consiga transformar esse ambiente, por mais que seja a mesma casa, mas a gente pode transformar de diversas maneiras. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Marcelo. Legal, Pedro. Bom, o primeiro elemento é que nós sofremos uma consequência, quando eu comentava que historicamente é normal se trabalhar de casa em muitas áreas, não todas, mas em muitas áreas, por essa característica mesmo era normal que as casas estivessem preparadas para isso, como se tem a oficina que ficava embaixo com a casa em cima, ou a padaria, né? Hoje, o que nós temos? Um processo de superpopulação, de verticalização das cidades, né? Então cada vez mais as pessoas vivem empilhadas umas sobre as outras nos grandes edifícios e automaticamente, pelo volume de pessoas e a supervalorização do espaço, uma redução cada vez maior do lar onde você vive, né? Isso é algo muito recente. Você pega as construções, inclusive de edifícios de algumas décadas, o espaço interior era muito maior. E é interessante porque se você tem a oportunidade de viver em um lugar construído há mais tempo, ou de observar esses lugares, nós vamos perceber que os nossos antepassados próximos e os mais distantes também levavam em consideração o aspecto vital da sua residência para a construção, para a decoração e para a preparação desses ambientes. Então é algo de se perguntar, né, Pedro? Quando você entra na sua casa, e a sua casa possui todos os cômodos clássicos, né, tradicionais, então existe uma sala de estar. É curioso porque ao entrar na sala de estar, qual que é a tendência do seu corpo e da sua mente, né, das suas emoções? Se você ficar nesse ambiente, sentar no sofá, ligar a televisão, né, conversar com quem esteja ali, por isso mesmo sala de estar. Você fica naquele ambiente parado e descansando. Não tem grandes compromissos nesse ambiente. Se você vai para a cozinha,
Geralmente na cozinha o que você faz é preparar comida e eventualmente se alimentar ali mesmo, né? Então todo o seu aspecto de alimento, de energia, de vitalidade está nesse ambiente. Você vai para o quarto de dormir, você tem ali a sua cama, um guarda-roupa, algo do gênero, um ambiente propício para esse afazer que é o sono, esse momento de descanso que é importantíssimo na vida das pessoas. E é curioso porque isso se relaciona inevitavelmente aos aspectos somáticos, aos aspectos físicos, biofísicos, né, cozinha, o alimento, a energia, e o aspecto emotivo, psicológico do sono, do descanso da psique, do descanso do corpo e assim por diante. As casas mais antigas, os lares mais antigos, coisa de 50 anos, 100 anos atrás, eles possuem algumas outras peculiaridades que as nossas residências já não possuem em hipótese alguma. É a existência de um gabinete de trabalho, ou seja, um escritório, uma pequena sala, onde você tem uma mesa disposta para escrever a correspondência, para guardar os manuais, os livros, documentos, o que seja, uma sala de trabalho, né? E o que é curioso, as mais antigas ainda possuíam um outro elemento que é um lugar dedicado ao sagrado. Às vezes estava na frente das residências, como uma pequena gruta, onde se coloca a imagem de um santo ou de uma divindade. Às vezes no próprio interior da casa, algum local que representa um altar relativo à crença, à fé daquela pessoa. Naturalmente, com a verticalização das cidades e o aperto com tanta gente, né, e o alto custo de terrenos e espaços hoje, nós temos esses ambientes que vão se fechando cada vez mais, são cada vez mais pequenos, e às vezes tua cozinha, teu quarto de dormir, o banheiro e o estar, tá tudo mais ou menos no mesmo lugar, né? As famosas kitnets, por exemplo, funcionam dessa maneira, o que inevitavelmente vai gerar uma maior dificuldade para aquele que vai ter que trabalhar em casa, porque não consegue separar muito bem as coisas. Então, aqueles que têm condições de preparar um ambiente de trabalho, Pedro, seja ele um ambiente fechado, como uma sala, um quarto de hóspedes que está inutilizado e que pode ser adaptado, tanto melhor. Porém, nós sabemos que a maior parte das pessoas não tem essa condição, então ela precisa preparar um ambiente dentro do espaço que ela dispõe. Porém, o ambiente preparado é fundamental, ainda que ela tenha que montá-lo e desmontá-lo diariamente. Eu posso fazer o meu home office da mesa da minha cozinha, se é a única mesa que eu tenho na minha casa. Porém, não vai ser uma experiência interessante nem inteligente realizar isso enquanto alguém cozinha na minha frente. Portanto, a montagem de um arranjo de como é que eu vou realizar meu trabalho de casa, principalmente para as pessoas que estão sendo expulsas ou resgatadas do seu hábito diário de ir até um local trabalhar e agora ter que desenvolver esse trabalho nas suas casas, ele é fundamental. Então, a preparação de um ambiente é fundamental. Bem, não só os ambientes físicos, mas também os ambientes psicológicos precisam ser ordenados, né? Sem sombra de dúvidas. Por exemplo, Pedro, hoje os computadores, notebooks, enfim, são ambientes de trabalho virtuais. Muita gente mesmo trabalha com esses ambientes. Inclusive é assim que se chama, né? Nessa área, o ambiente virtual ou a mesa de trabalho desktop, né? E olha como é interessante, porque como essa tecnologia ela apareceu e avançou de maneira muito acelerada, em comparação com outras tecnologias de trabalho anteriores, parece que nós não tivemos um tempo suficiente de adaptação para uma construção de um método de trabalho. Às vezes a palavra método ela assusta um pouco e nos faz pensar bom, método não é algo importante. Muito pelo contrário, qualquer trabalho para que seja bem realizado, bem feito, indiferente da área, ele exige um método. Né? Mas é certo e garantido que a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo agora, se olharem para a tela do seu computador, para o seu desktop, sua mesa de trabalho virtual, vão ver um sem número de ícones, de imagens, de arquivos na sua tela, né? De aplicativos demonstrando sinaizinhos aqui e ali, avisando as janelas pop-up, né? Avisando que chegou uma mensagem assim por diante. Isso demonstra um ambiente totalmente desordenado, até porque a maior parte de nós não foi educado e não gerou um método para ordenar esse espaço. Tal como a tela do computador, tal como a mesa de trabalho, tal como qualquer ambiente onde nós vamos atuar, essa preparação ela é muito importante. No caso, existem algumas recomendações básicas, digamos assim, que vão para além dos recursos que pululam a internet, as redes, né, de dicas e exercícios, formas
de como realizar o trabalho em home office, que são bastante interessantes porque simples, porém muito funcionais. Então, como filósofos, nós estudamos e compreendemos que o ser humano se movimenta dentro de uma dimensão simbólica. Quase tudo que ocorre à nossa volta ocorre de tal maneira que nós extraímos uma interpretação dessas coisas. Então, seja um vídeo que eu vejo, uma imagem, uma pessoa que passa e me fala alguma coisa, tudo isso me leva a uma interpretação. Eu não vejo as coisas exatamente como elas são, eu vejo as coisas como eu as interpreto. Isso é muito significativo em termos práticos, não somente teóricos. Por quê? Pequenos detalhes podem fazer toda a diferença. Quando você fala, como eu faço para preparar, né? Como as pessoas fazem para preparar o seu ambiente físico, mas também psicológico. Tem algumas coisas práticas que mudam completamente o nosso ambiente psicológico. Vou te dar um exemplo. Nesse momento que está todo mundo trabalhando em casa, nós vemos o tempo todo essas postagens, as pessoas contando o que estão fazendo e assim por diante. Tem aquelas que não estão trabalhando, né, e efetivamente seu trabalho não pode se realizar de casa e por isso elas estão paradas, o que é muito triste, porque o tempo ocioso é um tempo perdido, então recomenda-se sempre a essas pessoas procurarem coisas a fazer e desenvolver um método para isso, ler livros, estudar, fazer um curso, ouvir música, mas estruturar um método para aproveitar esse tempo. E há uma maioria que está tendo que se adaptar e realizar esse trabalho que, inclusive, está exigindo muito mais das pessoas, né? Porque agora você não tem o tempo de deslocamento até a sua casa, mas você tem um monte de circunstâncias novas que te colocam prazos, metas, objetivos violentos. E uma das características que eu tenho achado até bastante curioso é o quanto de pessoas dizem que estão trabalhando de pijama e acham isso louvável, né? Como se esse fosse um mérito da pessoa. Agora, veja, aquilo que eu comentava do ambiente, quando você vai para o seu quarto de dormir, esse quarto ele está montado para dormir, a não ser que tenha colocado uma televisão gigantesca ali dentro. Quando você entra no quarto, uma cama, coberta, travesseiro, pijama, né? E o pijama também é um símbolo do descanso. Não é interessante, em termos psicológicos, eu estar arrumado da mesma forma, ou desarrumado, né? Da mesma forma que eu estaria para dormir, porque a minha psique, a minha mente, ela não se prepara para o trabalho nesse momento, ela não cria uma divisão do tempo naquilo que eu estou realizando. Então, um elemento fundamental no trabalho, não só no trabalho home office, ou qualquer trabalho que exige autodisciplina e adaptação para que se realize em qualquer momento, como do ator que eu comentava agora há pouco, é a divisão do tempo em partes, em etapas, né, com rotinas estabelecidas, e a demarcação dessas rotinas com elementos simbólicos. Então não é porque eu estou trabalhando em casa que eu posso levantar da cama, abrir o computador e começar a trabalhar. O ideal seria o quê? Eu acordar, tomar o meu banho, realizar as minhas práticas matinais como sempre fiz, ou seja, tomar o café da manhã, enfim, ler alguma coisa, o que a pessoa faz no da manhã, fazer algum exercício, ainda que adaptado no âmbito interno da casa. Tomar uma boa de uma ducha, um bom de um banho, ainda mais nesse momento que se fala tanto de higiene, né? É importante. Renovar nesse momento, acordar de fato nesse momento e preferencialmente vestir uma roupa adequada para o trabalho. As pessoas vão falar, mas para que eu vou me vestir com uma roupa adequada se eu estou dentro de casa? Não é para os outros. Essa roupa adequada para o trabalho é para você. Se o mais interessante é uma camisa, uma calça, enfim, a roupa que a pessoa usa, tanto faz. O ato de vestir-se, de banhar-se, de preparar-se para o trabalho, ainda que você não precise sair da porta de casa para realizar esse trabalho, ele simbolicamente orienta a nossa psique, orienta a nossa mente para a realização específica desse trabalho. E nos permite o quê? Ao final de um dia de trabalho, geralmente exaustivo, bastante puxado, quando dá o horário, você demarcou que esse é o horário final, é interessante até colocar um alarme dizendo, olha, bateu o horário, acabou esse momento, você tem que encerrar os seus serviços. Você vai ter todo o ritual de ir ao banheiro, tirar essa roupa, tomar uma outra ducha ou lavar o rosto, o que seja, e mudar o ambiente psicológico enquanto muda também as características físicas. O que pode ser acompanhado, no caso daqueles que têm espaços reduzidos, com também o preparativo do ambiente à sua volta físico, né? Então não tem outro ambiente a trabalhar aqui numa mesa da cozinha, então eu tenho que ir lá, limpar essa mesa, passar um pano úmido nela, né? Montar o computador, os equipamentos que eu vou utilizar que sejam, e depois fazer o desmonte dessa área de trabalho para que o restante
do seu dia ou da sua noite, você possa desenvolver essas outras coisas que são próprias da vida do lar mesmo, e não do nosso trabalho. Porque do contrário, Pedro, qual que é a tendência? Nós começamos a perder a referência temporal, algo que já é notável, porque o volume de pessoas trabalhando em home office é muito grande, é que em alguns profissionais, né, alguns tipos de profissionais, estão perdendo completamente o ritmo do seu trabalho. Você vê isso pelo fluxo de e-mails, pelo fluxo de informações que circulam de certas áreas. O pessoal não está conseguindo, é como se estivesse de folga ou de férias. E, por outro lado, você tem aqueles que não estão conseguindo se desligar do trabalho. Antes trabalhava 8 horas por dia e agora está trabalhando 10, 18, 16 horas, porque ele não consegue delimitar esses espaços temporais do que ele está fazendo, né? E a disciplina e a ordem são elementos fundamentais nesse momento, né? Mas eu vejo também que é necessário que a gente conheça um pouquinho mais sobre nós mesmos. E isso é uma das possibilidades que a filosofia pode nos trazer, né? Ou seja, nos conhecermos um pouquinho melhor. Sem sombra de dúvidas, Pedro. O filósofo romano Sêneca, nas suas obras, especialmente na Brevidade da Vida, mas em muitas outras cartas que ele escreveu, ele tecia reflexões profundas sobre a importância do tempo. E ele coloca em determinado momento que o tempo é o bem mais precioso que um ser humano possui. E com razão, certamente todos concordamos com essa reflexão de Sêneca, né? E a falta de disciplina em relação àquilo que nós fazemos, a falta de ordem, de organização naquilo que nós fazemos, nos faz justamente desperdiçar ou investir de maneira muito errada, muito equivocada, a maior riqueza que nós temos, conforme o Cícero, que é o nosso tempo. Um tempo bem investido, ele se transforma em um processo de aprendizagem constante. Aí eu acredito que a filosofia tem um papel preponderante no nosso trabalho. Há um poeta de língua alemã chamado Rilke, que foi secretário do escultor Augusto Rodin. Rodin foi quem esculpiu aquela peça O Pensador, bastante famosa, o homem com a mão no queixo, pensando e refletindo, né? Esse poeta foi um autor e um profissional como secretário de Rodin genial, muito bom. E ele tem um epistolário, um conjunto de cartas vastíssimo. Parte da sua obra magna é considerada o seu epistolário, suas cartas, né? E ele comenta em determinado momento, em uma carta a um amigo, justamente fazendo reflexões sobre o trabalho, de que à medida que nós aprendemos a trabalhar, indiferente da área que estejamos desenvolvendo, e aprendemos a amar aquilo que nós estamos fazendo e nos entregar aquilo que nós estamos fazendo com método e disciplina, com o tempo a gente começa a relacionar o nosso trabalho com férias e as férias com o trabalho, porque você não tem aquela ânsia também de interromper o que está fazendo e vice-versa, né? Não existem as melhores e as piores profissões, nem os melhores e os piores afazeres. A gente pode extrair tanto prazer de um trabalho que envolve a conversa, como a gente está fazendo agora, por exemplo, um diálogo que é algo que todo mundo gosta de fazer, conversar um pouco, como poderíamos aprender a extrair prazer e aprendizagem de um ato simples como lavar as louças da minha cozinha, né? Então, em última instância, o problema não está naquilo que nós fazemos, e sim no como nós fazemos. Eu acho que essa é uma reflexão bastante pertinente em relação ao tema da disciplina e da organização, porque não é só por causa do home office e dessa circunstância desse momento, é em função do nosso próprio desenvolvimento enquanto seres humanos. Aquilo que nós fazemos, nós deveríamos gostar de fazer bem, e não tem pessoas maduras, pessoas adultas, que se vangloriem ou têm por meta realizar mal os seus trabalhos. Todo mundo quer fazer bem o seu trabalho. E se nós dedicamos tempo à realização de um trabalho, qualquer que seja, tanto profissional, voluntário, pessoal e assim por diante, e nesse tempo dedicado não conseguimos conquistar esses elementos que buscávamos, não conseguimos nos satisfazer, ter aquela sensação de dever cumprido, provavelmente o problema não está no trabalho, e sim na forma como eu executo o trabalho, na forma como eu encaro o trabalho.
Bem, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a disciplina, né? Essa ferramenta humana, mas que em alguma medida tem sido tratada como algo inflexível. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Marcelo. Bom, Pedro, nessa linha que nós falamos de disciplina, a palavra disciplina ela é muito mal vista, porque mal interpretada, ou seja, se deu uma interpretação equivocada a ela nas últimas décadas, mas a palavra disciplina é uma palavra que está intimamente relacionada à capacidade de realização de um ser humano. Não estamos falando de um processo de rigidez, pelo contrário, porém um processo de controle, um controle sobre nós mesmos, um controle sobre o nosso tempo, um controle sobre aquilo que nós estamos fazendo. E o primeiro passo em direção à disciplina, que não é algo que se conquista de um dia para o outro, a disciplina é conquista de uma vida. Quanto mais tempo dedicado, mais nos aproximamos da disciplina em todos os ambientes, em todas as áreas da nossa vida que precisam de disciplina, é justamente a capacidade de organização que nós precisamos desenvolver e que não é assim um mistério tão grande, parece. Mas quando nós começamos a ordenar as coisas, percebemos que é da natureza da nossa mente ter as coisas ordenadas, né? A nossa mente, ela não gosta, a mente humana, ela não gosta de olhar para as coisas e ver as coisas completamente desordenadas. E os primeiros elementos a se ordenar nesses momentos de home office, momentos de excesso de trabalho multitarefas, que são coisas normais na nossa época, é justamente aprender a ordenar o nosso tempo utilizando uma ferramenta básica que é utilizada há muito tempo, chamada agenda. Parece uma brincadeira o que eu estou falando, porque para alguns pode parecer um tanto quanto óbvio, mas não é tão óbvio assim. Aprender o que é uma agenda e como utilizá-la é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de um ser humano. E não importa se é um aplicativo, se é um caderno, é uma agenda impressa, o que seja, analisar o seu tempo e planejar o que você vai realizar. O tempo dedicado, principalmente no início de um dia ou no final da noite, geralmente o início do dia mais interessante, ordenando o que nós vamos realizar ao longo do dia, distribuindo as tarefas, recordando quais são os compromissos, também prepara a nossa mente, a nossa psique, para tudo aquilo que vai correr ao longo de um dia. Porque a tendência geral, infelizmente, quando você está sozinho, é se deixar distrair por uma série de elementos que estão à sua volta, sejam as janelinhas, os vídeos, o ruído lá fora que indica que está tendo alguma notícia nova ou algo do gênero. E se nós vamos dispersando o tempo todo com as coisas, é natural que o nosso tempo vai ser completamente desperdiçado e o que precisamos realizar não vamos realizar. Então, a organização do tempo e a organização do ambiente são passos fundamentais para o desenvolvimento dessa disciplina e que vão facilitar em muito a nossa concentração. Porque se você tem tudo estruturado e sabe o que tem que fazer em cada momento e trata de realizar aquelas coisas que colocou como meta em cada momento, inevitavelmente a sua capacidade de concentração vai ficando cada vez mais bem desenvolvida. E certas distrações, por importantes que elas pareçam, com o tempo nós vamos descobrir que, bom, não precisamos ceder a elas. Vou dar um exemplo bobo, né? Nesse momento está todo mundo interessado nas novas notícias, manifestações do Ministério da Saúde e assim por diante. Tem horários em que essas coisas acontecem. Tudo isso está sendo transmitido via internet. Se eu vou parar no horário X que foi anunciado 5 horas para assistir, ou se eu vou terminar o meu trabalho e 5h30 que eu terminei 6 horas eu paro e assisto, dá na mesma, porque a internet me permite entrar com um certo delay, com um certo atraso para acompanhar a notícia. Então essa sede de saber imediatamente o que está acontecendo é uma fonte de distração gigantesca e que pode ser muito bem domesticada se eu simplesmente reconheço que o tempo me pertence e que os recursos à minha volta, principalmente esses que distraem, eles me permitem acessar essa informação daqui a pouco. Portanto, eu posso dizer para mim mesmo, daqui a pouco eu vejo, encerrar o meu trabalho e daqui a pouco eu vou lá e verifico se é que eu ainda vou estar interessado nessas informações. Bem, deixo esse espaço final aqui para que você possa concluir, trazer a sua reflexão final, principalmente como a filosofia de maneira muito prática pode nos auxiliar nesse momento. Legal, Pedro. Bom, para finalizar, vou agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de estar conversando, aí na esperança de que essas palavras sejam úteis e de algum valor de reflexão e em termos práticos.
para todos aqueles que ouçam esse podcast. E bom, de maneira geral, eu, como filósofo, como você, né, acredito que esse é um momento de muita reflexão, não que os outros momentos não sejam, mas, de certa maneira, pela característica geral de muitos lugares as pessoas estarem tendo de se recolher, isso está forçando um tipo de introspecção. E a filosofia, ela tem justamente a característica de se desenvolver no âmbito da introspecção, né? Porque a filosofia, ela se desenvolve com base a certos questionamentos que existem em nós e que nós buscamos uma resposta. E os questionamentos profundos próprios da filosofia, eles só surgem quando nós estamos olhando para dentro e começamos a nos confrontar com elementos que existem em nós, com incertezas que existem em nós e assim por diante. A filosofia, a maneira clássica, como nós chamamos, ela sempre se pauta em alguns elementos fundamentais, que inclusive na Acrópole são os temas do nosso curso de introdução, aspectos éticos, sociopolíticos e históricos, ou de filosofia da história. E eu penso que esse é um bom momento não só para aqueles que se dedicam à investigação, ao estudo, à aplicação da filosofia, mas a todas as pessoas refletirem um pouco sobre as questões éticas, sobre o que na minha ação é correto ou incorreto, na minha ação com o meu familiar, que agora está convivendo mais tempo comigo, na minha relação com os meus bichinhos de estimação, na minha relação comigo mesmo, na relação e no respeito para com o meu ambiente, que agora passa a ser tão importante. Eu não tinha noção do quão importante ele é, a ordenação e a higienização dele, o quão importante ele é, mas também uma reflexão profunda sobre aquilo que ocorre à nossa volta, não partindo do princípio de que vamos encontrar respostas e pronto, já está tudo respondido, mas de analisar como nós e as pessoas temos reagido a todos os processos, como esses momentos de crise, eles são duros, mas ao mesmo tempo são grandes oportunidades para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa criatividade, porque a criatividade também depende da introspecção, né? E, de maneira geral, também analisar e refletir um pouco sobre o que chamamos filosofia da história, para também não nos desesperarmos, não entrarmos em momentos de agonia, como alguns me contaram que têm tido, porque, na verdade, essas crises elas acontecem com formas diferentes, mas se analisarmos, no último século nós tivemos inúmeras circunstâncias que foram globais em algum aspecto e muito duras, e não por isso a humanidade não encontrou uma forma, um caminho para sair dessas situações. O que importa é, obviamente, a colaboração com os demais e, fundamentalmente, algo muito importante, a colaboração conosco mesmos. Pois se nós não colaborarmos conosco mesmos, inevitavelmente a gente não consegue passar bem por essa fase. Isso é uma tarefa para cada um. Aprender a ser colaborador de si mesmo, que envolve aprender a se conhecer, reconhecer suas limitações, mas também reconhecer suas potências, suas capacidades e colocá-las em ação e em movimento. Não esperar tanto. A história, o tempo, o momento histórico nos diz: parem de esperar, façam e sejam aquilo que vocês vieram fazer e realmente são. E eu penso que isso é algo que nós podemos extrair de maneira muito especial desse momento. Te agradeço, Marcelo, pela presença. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Pedro. Eu que te agradeço. Até mais. E se você quiser nos contactar, pode fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br, nos enviar uma mensagem, uma pergunta, uma sugestão de tema e até mesmo como tem passado por esse período. Para conhecer o nosso programa de Filosofia Maneira Clássica completo, pode entrar no nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Mozart e chama-se Concerto para Trompa e Orquestra em Mi bemol maior.